No podcast de hoje vamos falar de um assunto que é do interesse de todo mundo, cirurgia plástica. Será que vai ser no nariz, no rosto? Em qual parte do corpo você quer para elevar sua autoestima ou melhorar a funcionalidade do seu corpo? Mas será que cirurgia plástica é só para rico? Olha, é sobre esses e outros assuntos que vamos tratar no episódio de hoje com um dos maiores especialistas do Brasil em cirurgia plástica do rosto e rinoplastia. Fica comigo logo depois da vinheta. Seja bem-vindo e seja bem-vinda ao podcast Mais Negócios, um lugar de inspiração, informação e educação empresarial para você, que hoje traz um formato diferente. A gente vai falar primeiro da área que nós vamos tratar, do benefício que a cirurgia plástica traz, e depois a gente fala do negócio e das oportunidades para você que é da área de saúde. Para esse podcast, o convidado tem um currículo tão extenso que eu vou ter que ler, porque, né? Vamos lá. Se você é novo por aqui, eu sou Alessio Mascarenhas, host desse podcast, consultor empresarial, e estou sempre buscando assuntos de interesse para que você possa desenvolver seu negócio e agora também trazendo interesses pessoais, de beleza, de estética e de funcionalidade. O convidado de hoje, ele é médico otorrinolaringologista, cirurgião plástico especialista em nariz, né, em rinoplastia, e agora com várias outras atividades, várias outras cirurgias da face. É palestrante internacional com mais de 18 anos de experiência, mais de 2.000 procedimentos cirúrgicos e, claro, tem um currículo amplo aqui nas entidades representativas. Foi presidente da Sociedade Baiana de Otorrinolaringologia e é diretor da Sociedade Brasileira de Rinoplastia e da Academia Brasileira de Cirurgia Plástica. Eu estou falando de Arthur Grinfeld, nosso convidado de hoje. Arthur, seja muito bem-vindo. Pessoal, muito obrigado, né, pelo convite. Estou muito honrado. A honra maior de estar aqui com esse amigo, que eu já conheço há alguns anos. Eu não vou falar quantos anos, né? Deixamos quietos, mas eu estou muito honrado. E a honra maior é sempre estar trazendo realmente o que a gente pode de melhor aqui para a nossa Feira de Santana. Joia. Arthur, seja muito bem-vindo. Eu queria muito trazer você aqui no nosso podcast, porque esse é um assunto de interesse nunca esteve tão em alta, né, no Brasil e no mundo. E aí eu já queria começar direto ao ponto. Cirurgia plástica é só para rico? É só para quem tem dinheiro? Ou o negócio se popularizou, está mais acessível? Como é que está hoje a questão da cirurgia plástica no Brasil? Então, na realidade, como a gente tinha falado lá no Pinga Fogo, que eu adorei realmente essa ideia, a cirurgia plástica ela é para quem tem vontade. Então, ela vai ser do tamanho da proporcionalidade, diretamente ligado ao que você tem dentro de você e quer chegar lá. É claro que ela tem um custo, né? O custo do material hospitalar a gente tem experimentado desde a época da pandemia, né? Então, mudou, na realidade, o mundo da estética. Existe um pré e pós-pandemia, né, onde entraram realmente a parte das máquinas, mas os custos, eles existem, mas a grande questão é que realmente tornou-se mais acessível, sim. Tem uma coisa que eu sempre penso, né? Você tem um custo de um lado, mas você tem uma transformação do outro, né? Então, o custo talvez fique muito pequeno perto do valor que é gerado para a pessoa que passa pelo procedimento, né? Então, tem mais a ver com a transformação que uma cirurgia plástica gera do que o custo que a gente vai pagar por ela. Perfeito. Muitas vezes a questão, principalmente na nossa área, que é como você bem falou, a rinoplastia e as cirurgias estético-faciais, né, como os lifts, as pálpebras, as otoplastias, entre outras, elas vão mexer muito de dentro para fora. Quando eu comecei na profissão, né, há alguns anos atrás, a gente tinha aquela noção do operar, simplesmente operar o físico. Mas a gente, muitas vezes, Alessio, a gente opera também lá dentro do coração de cada um, porque muitas vezes você tendo uma situação que vai de dentro para fora, ou seja, alguma parte que te traga mais força, né, no teu dia a dia, é para isso que a gente vive. Eu posso dar o meu testemunho pessoal, né? Verdade. Eu fui chamado de nariz de tomada a minha vida toda, né? De custe, né? Porque é um porquinho, né? Eu tinha uma baixa autoestima, eu não gostava de fotos
de selfies ou de fotos muito próximas, porque o meu nariz realmente me incomodava muito. Então, quando eu fiz a cirurgia plástica com você, né? E aí, essa história é muito bacana. Isso se transformou, assim, isso transformou a minha vida. A forma como eu me vi, a minha autoimagem. Eu levei 10 anos do momento assim que eu quis fazer a cirurgia plástica até fazê-la. Porque eu estava pesquisando, procurando o melhor médico, me sentindo seguro, porque é uma transformação no rosto, né, no cartão de visita. Então, me sentia muito seguro. Então, por isso que eu pesquisei tanto até chegar em você. Né? E aí o resultado, minha satisfação transbordou, assim, né? Hoje eu sou amigo das câmeras, mas por muito tempo eu tive dificuldade. Então eu imagino que é essa transformação de dentro que a cirurgia plástica traz para muitas pessoas, essa possibilidade. Realmente, só isso que você está falando já me deixa muito feliz, inclusive através da rinoplastia, que é realmente um carro-chefe lá no Hospital Otorrinos. A gente tem uma equipe bem bacana, né, já ao longo desse tempo. O hospital que iniciou com o fundador, que também é um grande rinoplasta, o Dr. Washington Almeida, né? Temos também a doutora Caroline Cedrais, Lívia Sotero, entre outros. E realmente é como você está dizendo, o nariz ele é um carro-chefe porque ele está no centro do rosto. Então, a gente, quando opera o nariz, a gente opera também muito da personalidade. Então, muitas vezes, você gosta da minha blusa, mas se você for colocar ela, não vai ficar boa em você. Então a gente tenta harmonizar com o resto do rosto, levando em conta toda essa parte étnica, a parte de proporções do rosto. Muito interessante. Muito bacana. Então vamos falar de rinoplastia um pouquinho. Vamos lá. A rinoplastia, bem, você é diretor da Sociedade Brasileira de Rinoplastia. Então a gente não está falando só da Bahia, a gente está falando de todo o Brasil e todos os congressos internacionais que você participa. Como é que tá a rinoplastia hoje entre as cirurgias brasileiras? Ela é a mais requisitada? Já foi a mais? Como é que está hoje? E qual é o tipo de procedimento que é feito numa cirurgia como essa, né? Numa cirurgia de nariz? Então, a gente lá da diretoria, a gente está em cargos assim, fico muito feliz em estar levando Feira de Santana para isso. Então, eu sou um dos diretores da Sociedade de Rinoplastia, também estou na diretoria da Academia Brasileira de Cirurgia Plástica Facial, que é um braço científico da Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia, né? Ou seja, a gente realmente tem um leque muito amplo, inclusive a gente consegue obter informações bem bacanas. Então, a rinoplastia, desde 2010, ela é uma das cirurgias mais realizadas no mundo. Então, o Brasil, ele, em cirurgias não só faciais, mas em cirurgias corporais, ele é um carro-chefe hoje também a nível global. O primeiro ou segundo país em número de cirurgias? Pois é, em rinoplastia, ele já alcançou o primeiro lugar. Ainda não vi esse último censo, mas ele já foi um dos primeiros. E países também como a Turquia, Estados Unidos, né, são países em que se fazem muito a parte da rinoplastia. Mas o Brasil, ele está ali com certeza entre os 5, né, no globo. Perfeito. Agora, como é que acontece, né? Era um medo que eu tinha como paciente. Como é que acontece a rinoplastia? Onde são os cortes? Tem corte, não tem? E se o narizinho foi de tomada como o meu era? Né? Como é que faz essa estruturação para as pessoas que estão assistindo a gente poderem entender um pouco da parte da cirurgia propriamente dita? Perfeito. Então, basicamente, pessoal, a gente tem 2 tipos de acesso ao nariz. O acesso fechado e o aberto. A gente vai fazer uma incisão na columela, que é essa parte central, onde divide as fossas nasais. A gente vai abrir o nariz, né, e realmente reorientar e promover a estruturação de toda a parte de dorso e ponta. E a gente também tem outro tipo de técnica que é muito bacana, que é a técnica fechada ou rinoplastia sem cortes, aonde a gente vai promover o acesso e toda a remodelação do nariz, como já diz o nome, sem cortes externos. São preparos e incisões internas onde a gente consegue, então, obter essa remodelação. Ambas as técnicas são maravilhosas. Vai depender realmente do tipo de necessidade individual de cada paciente, de cada nariz.
Uma coisa interessante na época, né? Que como eu não tinha O dorso nasal, então foi tirada uma cartilagem, né? Perfeito. Aqui da parte inferior, aqui da marca, bem na linha aqui do peito, então não dá para ver a marca também, para poder fazer a estruturação do nariz. Né? Eu achei aquilo fantástico, porque eu ficava pensando, nossa, como é que vai resolver esse negócio? A falta de ponta do nariz, né? Verdade. E aí fica muito discreto aqui, e aí fez a estruturação do nariz. Do nariz. Então, a gente tem algumas situações e realmente a Alessio tocou de forma pessoal, né, num ponto que é uma dúvida. Uhum. Então, quando que eu vou precisar de enxertos que não vêm do próprio septo nasal nosso? O nariz, Alessio, ele, na realidade, ele não aceita muito material aloplástico. Uhum. Então, diferente do seio, onde a gente vem com a prótese, a gente não consegue esse tipo de situação no nariz. O nariz rejeita. Uhum. Então, muito dificilmente uma prótese nasal ela vai funcionar. Então, o que acontece? Em narizes de aumento, ou seja, aqueles narizes que a gente não tem, pessoal, o dorso nasal, que o dorso nasal é baixo, por exemplo, o meu é alto. Então, o meu dorso nasal, ele é alto. Então, o fato dele ser alto, na realidade, se eu fosse, eu iria baixar. Já o de Alessio, ele era um dorso nasal mais baixo. Então, a gente precisaria, no caso, aumentar. E como é que a gente sobe um prédio? Com cimento. Uhum. Então, onde eu precisei do cimento, exatamente, ele vem da cartilagem da costela. Interessante, muito interessante. E eu digo para vocês, assim, o pessoal fala, e a recuperação é dolorosa, não sei o que, gente, eu não senti nada e eu poderia passar mais um mês com aquele negocinho aqui, porque o nariz fica bem preponderante nos primeiros dias, né? Eu falei, eu queria um narigão desse pro resto da minha vida. Fica muito bacana. Boa pergunta. Essa parte de pós-operatório, Alessio traduziu bem isso aí. Então, o nariz, ele tem algumas características. A gente diz que tudo na vida a gente tem vantagens e desvantagens, né? Então, o nariz é como você falou, ele não tem um quadro de dor. Eu costumo dizer que o paciente, ele vem para a cirurgia carona. Eu posso afirmar, é totalmente indolor. Ele totalmente realmente... indolor. Eu não senti dor em nenhum momento. Nem durante, claro, anestesiado, mas depois eu também não senti. Verdade. Então, eu costumo dizer isso, que o paciente, ele vem de carona para a cirurgia, né? Porque tem que ter um acompanhante, mas volta dirigindo para o primeiro pós-operatório. Então, a rinoplastia, ela te possibilita um retorno para suas atividades, principalmente diárias ali e laborativas, muito rápido. Mas ela é uma cirurgia que, diferente, se você for colocar uma prótese mamária, por exemplo, né? Então, você encaixa ali a prótese e o seu seio, de um seio pequeno, ele já se torna um seio mais armado, maior. O nariz, ele passa por algumas transformações, né? Você bem pode afirmar isso. Então, até o 3º para o 4º mês, ele incha, desincha, ele começa a estabilizar. E os resultados definitivos a partir de 1 ano para mais, principalmente em pele grossa. Perfeito. Pele grossa como a minha, né? Uma pele mais étnica, então eu fiz uso de medicação para poder dar uma afinada na pele depois. Exatamente, a tecnologia a serviço do homem. Perfeito. Além da rinoplastia, que outras cirurgias da face, além de você realizar, do Hospital Otorrinos também, da Otorrinos Estética, quais são as cirurgias da face que estão mais em alta, que as pessoas estão mais procurando e como é que ela ocorre? Perfeito. Porque para a gente não pensar assim no nome, que às vezes vai ser um nome que, por exemplo, eu não vou entender o que é. Então, aponta como são os procedimentos para que a gente possa entender, quem está assistindo aí, quem sabe uma imperfeição que tem no rosto que a pessoa não sabe como resolver, você vai dar o caminho agora. Perfeito. Então, vamos lá. Uma cirurgia que tem experimentado, Alessio, assim, um aumento pela procura, as técnicas melhoraram muito, as técnicas estão mais duradouras, menos invasivas, são os facelifts. Então, o facelift seria, né, quando a gente quer realmente elevar, ou seja, relocar toda a musculatura e excesso de pele. Né? Temos também a cirurgia, que também é um carro-chefe nosso lá, as pálpebras, a blefaroplastia. Outra cirurgia muito procurada são as suspensões de supercílio. Quando a gente tem a sobrancelha realmente assim mal posicionada, ela é diferente da blefaroplastia, que é uma situação que muitas pessoas elas realmente confundem. Doutor, eu estou precisando tirar a pálpebra, né? A pele palpebral, o excesso de pele, gordura e músculo. E às vezes não. Às vezes a gente precisa relocar o supercílio, abrir o olhar. Né? Hoje em dia a gente popularizou esse termo aí, é muito comum achar,
nas mídias sociais através do nome Fox Eyes, né? Que seriam os olhos de raposa. Então, através de alguns vetores, a gente consegue locar mais para lateral o supercílio, subindo ele também. E é muito interessante essas técnicas. Abrindo a expressão. Abrindo a expressão. Então, a gente consegue mudar o olhar. Então, ontem mesmo pela manhã, eu atendi um paciente que ele veio à procura de um tipo de cirurgia, ou seja, uma blefaroplastia tradicional, mas a gente mudou a visão dele, né? E a gente saiu realmente para fazer uma relocação dos supercílios, para deixar o olhar mais atraente. Né? Então, são cirurgias, assim, bem procuradas. Eu estava dando uma olhada aqui nas estatísticas do ano passado, a blefaroplastia ultrapassou a rinoplastia em número de procedimentos no Brasil. Então é um negócio que realmente está numa crescente. Há pouco tempo atrás não se ouvia falar muito, né? Mas agora está bem popular. Verdade. O rejuvenescimento dessa parte ocular, ele está muito em voga. Né? Por quê? Tanto com o nariz, a gente hoje em dia vive essa parte da mídia social. Então a gente está sempre literalmente com o rosto na tela. E existem alguns trabalhos científicos, né, a respeito do efeito selfie. O efeito selfie seria, então, um aumento, na realidade, de 30% a 40% do rosto, quando a gente vai para essas lentes, né, monoculares. Então, a gente sofre esse efeito. Então, a visão, o excesso de pele, ou seja, aquela pele caída sobre o olho, ela torna o nosso olhar menos atraente e mais cansado. Então, a blefaroplastia, ela tem realmente aumentado. É uma cirurgia, né, pessoal, que a gente consegue colocar rapidamente também o paciente para suas atividades laborativas. Com 2 semanas a gente está malhando, o Alessio que é aí malhadão, entendeu? Então, com 2 semanas a gente estaria malhando, dirigindo em torno de 5 dias. Então, quer dizer, é uma cirurgia feita com anestesia local e sedação, né? Praticamente as suturas somem, então a gente sem cicatriz praticamente. Sim. Então, é uma cirurgia muito bacana, tá lá como arma para o rejuvenescimento ocular. Falando em rejuvenescimento, aí eu fico imaginando qual é a faixa etária dessas pessoas hoje, a faixa etária predominante das pessoas que procuram esse tipo de cirurgia hoje. Perfeito. Então, antigamente a gente percebia realmente entre 45 e 55, aquela faixa etária que começava a se interessar. Eu tenho pacientes que a gente teve que fazer, realmente, medicina, eu brinco que 2 mais 2 são 5, nem tudo, nem sempre, né? Mas eu tenho pacientes que fizeram a partir dos 33 anos de idade. Mas são pacientes realmente peculiares, não é o usual. Então, a gente percebe, a partir dos 40 aos 50, já alguma situação em que a gente possa melhorar essa região ocular, sim. Essa questão da idade, ela vem muito assim, com a idade vem a flacidez, a perda de massa muscular, então é natural que haja um deslocamento mesmo da pele, né? Perfeito. No rosto, e se a pessoa, né, muito comum também com as pessoas que passam por um processo de emagrecimento muito robusto, o rosto também dá uma caída, né, porque perde massa, e aí vem a necessidade desses ajustes para manter a imagem jovial, né? Muito interessante você tocar nesse ponto, porque a gente está experimentando no mercado alguns tipos de medicações né, que elas realmente fazem um emagrecimento. E muitas vezes esse emagrecimento de maneira mais rápida, mais abrupta. E alguns tipos de exercício físico de alto impacto também causam, a gente fala em verticalização do rosto. Né? Então, para o rosto, a gente não tem a mesma forma de manutenção com musculação, né, do que com o corpo. Então, as cirurgias estético-faciais, ao invés de uma simples remoção de pele, a gente passa hoje por uma relocação da parte muscular. Então, muitas vezes, a essa região, a gente consegue, através de técnicas de facelift, como a técnica do plano profundo, ou, né, como ela se popularizou, o nome chama de Deep Plane. Então, a gente faz um plano profundo e consegue relocar toda essa parte, deixando o rosto mais natural, né? E a gente consegue, então, um efeito mais duradouro dessa cirurgia, colocando sempre os nossos pacientes de volta para as atividades usuais muito rápido, Alessio, hoje em dia. Então, Arthur, a gente não está falando só de pele, a gente está falando de músculo, de cartilagem, de uma série de estruturas no rosto. Perfeito, perfeito. A nossa visão ela teve que ficar um pouco mais aberta.
né? Então, a gente passou por uma questão, eu tenho vários pacientes que fizeram cirurgias bariátricas e perceberam essa verticalização do corpo. Então, há algum tempo atrás, eu fiz uma paciente, ela pós-bariátrica, então ela tinha 42 anos, mas ela estava com um corpo maravilhoso, ela conseguiu, e o rosto ele estava mais verticalizado, ela estava com a popular papada, né? Então, esse termo é muito popular. Então, a papada dela estava realmente desconforme com o resto do corpo. Então, a gente faz alguns ajustes, né? Exatamente. E ela hoje se sente uma pessoa muito melhor, mais apta a estar batendo um papo, a estar nos restaurantes, a estar realmente com a vida social. Mexe com a autoestima total da pessoa, né? Demais. Demais. E quando é que você sente assim que a pessoa está pronta para uma cirurgia plástica no rosto, né? Assim, emocionalmente, financeiramente, o que é que leva a pessoa hoje à clínica para esse momento, vou dizer assim, esse presente que ele se dá, né? Que é cuidar do rosto através de uma cirurgia plástica? A gente percebe dois tipos de situação. A gente percebe aquela pessoa que tem mais maturidade para aceitar uma mudança, porque há um tempo atrás eu até tenho uma carta muito bonita de uma adolescente que ela me procurou, há uns 2 anos. Daí ela me procurou, ela veio com a mãe, ela não é de Feira de Santana, ela veio de outra cidade, né? E aí ela procurou a gente no consultório e durante o nosso bate-papo, né, eu percebi que ela não teria ainda a maturidade necessária para aceitar a mudança que a rinoplastia iria trazer. E também o paciente, ele tem que estar ciente do pós-operatório. Um bom pós-operatório, ele traz um bom resultado. E aí a gente fez um acordo da gente reavaliar isso. Quando bateu quase 2 anos desse primeiro bate-papo, e ela sempre me acompanhando, a gente sempre conversando pelas redes sociais, ela fez: Arthur, eu tô apta, agora eu tenho certeza que a gente vai conseguir essa cirurgia e eu quero fazer com você. Né? Eu fiquei com aquele bate-papo e ela me agradeceu assim, eu ganhei o dia com essa carta que eu tenho lá guardada com muito carinho. Atualmente, a gente vê que essa curva da cirurgia plástica, ela tá, do ponto de vista da faixa etária, ela está caindo muito rápido, né? Assim, cada vez as meninas, principalmente, dá para ver nas estatísticas, cada vez mais cedo procurando cirurgia plástica, não fica só no procedimento, faz vários procedimentos. Então, como é que você vê como profissional, Arthur, essa antecipação, essa queda da faixa etária nos procedimentos estéticos? Perfeito. Eu não acho bacana, né? É uma situação pessoal minha e muitas vezes eu contraindico. Né? Muitas vezes a gente vai até o consultório e a gente deseja, pode financeiramente e quer uma mudança mais rápida, né? Uma mudança que vai trazer para a gente vários tipos de procedimentos, ou seja, múltiplas cirurgias, e que muitas vezes eu não acho muito bacana. Para quê? Para a gente não mudar muito de forma abrupta, de forma rápida. Então, isso pode te trazer um choque. Então, ainda ontem mesmo eu estava batendo um papo com uma paciente que ela veio, né, procurar um rejuvenescimento ocular e era a primeira cirurgia dela. Então, ela também queria o facelift, que é uma cirurgia assim, que a gente tem realizado bastante, é uma cirurgia que eu tenho uma satisfação enorme em fazer, porque é uma cirurgia realmente que rejuvenesce, é uma cirurgia eficaz. Mas eu percebi que ela não estava ainda apta a uma mudança tão grande. Então, falei para ela para a gente ir por partes, né? Então, vamos começar do começo e, com certeza, depois que a gente conhece uma situação, a gente fica mais, assim, à vontade para realizar outros procedimentos. E, além do que, muitas vezes, a gente, não necessariamente, a mudança ela é boa. A gente tem que ter, como cirurgião, a gente tem que informar ao nosso paciente. Vou usar um exemplo muito bacana, que é o próprio Michael Jackson. Vou falar o nome, que é uma figura pública. Sim, é uma coisa assim, bem fora da curva, né? Totalmente fora da curva. Então, se naquela época eu fosse o cirurgião dele, eu tinha que informar de maneira segura o quando parar. Né? Então, a gente tem que saber, como cirurgião, no limite, porque o antídoto e o veneno, Alessia, eles estão ali muito próximos. A gente tem vascularização, a gente tem que avisar para o paciente: olha, você vai correr o risco.
Muitas vezes, se Deus não fez perfeito, a gente não vai fazer. A gente melhorou o que não estava bom, mas se a gente quiser arriscar um pouco mais a partir daqui, a gente pode incumbir num problema, ao invés do rosto mais belo, num defeito facial. E tem uma questão que não é física, que é emocional mesmo. A pessoa está buscando alguma coisa na cirurgia plástica que está dentro dela, né? Então ela nunca está satisfeita, ela está sempre procurando uma mudança. É sempre assim, a cirurgia plástica vai me dar o que talvez eu não tenha, me preencher um vazio, me sentir melhor. E talvez o problema seja mais emocional do que físico. Eu converso muito com minha esposa, que é jovem, e eu percebo que há um impacto muito grande das redes sociais nesse momento, né? A cada pessoa influente que aparece com uma nova cirurgia, é como se plantasse uma semente na cabeça das pessoas também, dizendo, olha, você também deve fazer. Perfeito. E aí a gente esquece que as condições financeiras são diferentes, que a necessidade de uma estética A, B ou C são diferentes, que as pessoas têm estilos de vida diferentes. Perfeito. Que não é para que todo mundo fique um produto em série. Um prototipo. Né? Eu pedi até para a Suzy colocar uma foto bem polêmica, recente, né, que é a polêmica da Ludmilla com a Anitta. E aí a internet estourou, dizendo que estão ficando com a mesma cara. Porque são inúmeros os procedimentos cirúrgicos e todos numa mesma linha, digamos assim, estética. Então, eu queria explorar um pouquinho isso. Como é que existe mesmo um padrão, uma estética que está sendo construída ao longo do tempo ou é da preferência de cada pessoa mesmo? Então, na minha prática diária, isso aí vai muito da preferência. A gente não consegue prototipar. A gente não consegue pegar o nariz de Ludmilla e colocar na minha paciente que eu iria fazer a cirurgia amanhã. Não é uma massinha de modelar, né? Perfeito. Então, o ser humano, desde a voz diferente, né, até o último fio da ponta do cabelo, a gente é diferente. Né? O nosso tipo de cicatrização, o nosso tipo de pele, o nosso tipo, né, de situação facial é diferente. Então, o prototipo, ele ainda não existe e eu acredito que vai demorar muito para existir. O que existe, Alessio, que eu gosto muito, na minha prática diária, vamos simular, né, que Alessio chegou no meu consultório querendo fazer uma rinoplastia. Vamos voltar a quase 10 anos atrás. Vamos supor que Alessio venha com a foto de um rapaz que ele ache um rapaz bonito, um rapaz realmente apresentável, que tem um nariz que ele gostaria de ter. Certo, perfeito. Então, a gente pega essa foto, eu não sou contra isso. Eu gosto. Por quê? Eu pego isso aí, encaro do que pode ser feito, falo para Alessio, né, o que pode ser feito de forma muito realista, com o nariz que eu tenho, com a estrutura que eu tenho. Com a estrutura, tentando encaixar, e a gente tenta, então, alinhar a filosofia do que tem para ser feito, né, com o que pode ser feito e o nosso paciente quer. E a expectativa, né? E a expectativa. Então, hoje, né, quer dizer, há muitos anos, eu gosto quando o paciente me traz. Eu até brinco com meus pacientes para eles me trazerem 2 narizes ou 2 faces que gostam. A partir de 3... embrulha a minha mente e aí eu já não consigo pensar direito, né? Então, é uma situação que eu gosto bastante. Suzy, pode voltar aquela foto, por favor? Que é uma foto de uma paciente, né? Aqui. Então, isso aqui é uma foto de uma paciente sua, né? Então, perfeito. O nariz de baixo é como uma pessoa chega e aí em cima tem, após o procedimento cirúrgico. Então, em cima dessa informação, digamos assim, dessa informação corporal que a pessoa tem, da estrutura que ela tem, do tipo de pele, do tipo de nariz, que vai ser feito o planejamento da cirurgia. Perfeito. Então, o que a gente vê? Vou explicar para vocês eu vou tentar traduzir qual foi o meu pensamento alinhado com o pensamento da nossa paciente para que a gente tenha esse resultado. Esse resultado é um resultado imediato. Perfeito. Da nossa cirurgia. Ele pode ser definitivo ou não. Vai depender agora da cicatrização e dos cuidados pós-operatórios dos nossos pacientes. Mas qual é o raciocínio? Então, a gente está vendo ali, pessoal, um dorso alto na primeira foto, na foto inferior.
Perfeito. Então, essa paciente, ela virou para mim e disse, Arthur, eu tenho um nariz masculino, eu tenho um nariz alto, eu tenho a ponta abaixo do dorso e tenho aquele afundamento na região do radix, que é aquela região próximo à sobrancelha. Então, vocês veem que o nariz ele faz como se fosse um bico de papagaio. Sim. Então, nesse tipo de caso, a gente entrou no consenso e a gente queria justamente ao contrário. A gente queria elevar a ponta, remover esse excesso de dorso vertical que ela tinha, tirando o bico de papagaio, colocando a ponta acima do dorso, né, a columela com um ângulo mais aberto, o que dá aquele ar assim de menina chique, da menina, entre aspas, metida, né, a famosa ponta mais empinadinha e que realmente eu gosto muito. Então essa foi a filosofia que a gente encontrou com a nossa paciente, né, que pode ser feito com segurança, né, e realidade para que a gente chegue nesse, e inclusive ela está muito feliz. Fenomenal, não, fenomenal. Esse é um resultado aí, e é bom a gente pegar esses exemplos e quebrar um pouco uma expectativa irreal que às vezes a pessoa tem de querer uma coisa muito diferente do que o seu corpo possibilita. Qual é o principal erro, né, o principal equívoco de uma pessoa que quer fazer uma cirurgia plástica que chega no seu consultório? O principal equívoco era querer uma transformação em que a cirurgia, ou seja, o bisturi, não vai poder dar. Porque, além do erro físico, do problema realmente físico, é como a gente estava conversando, a gente vai ter o problema emocional, Alessio, junto. Então, eu acho que um problema físico, muitas vezes, ele pode ser melhorado. Mas o problema emocional, somado ao físico, você vai ter um gap de tempo muito maior. E a gente, como cirurgião, a gente mexe no físico e no emocional. Bacana. Então, a gente precisa ter cuidado com os dois. Já recusou algum pedido por excesso de expectativa? Já. Então, muitas vezes, e a gente tem que ter humildade como cirurgião, para dizer ao nosso paciente que, tecnicamente falando, a gente não vai conseguir atingir o que ele quer. Então, e muitas vezes eu já recusei uma reabordagem. Então, alguns pacientes podem chegar para a gente, eu já tive ao longo desses anos todos, eu já tive praticamente, eu acho que de tudo um pouco. De tudo um pouquinho. Né? O que traz uma certa, uma carga bacana, então traz experiências de vida. Né? Então a gente tem um pouco de tudo aí, eu acho muito legal isso, fazendo uma retrospectiva assim da minha vida, né, como um todo. Então a gente tem que negar, por exemplo, voltando ao caso de Michael Jackson. Então, se o cirurgião dele tivesse falado depois da segunda rinoplastia, ao meu ver, a segunda rinoplastia dele ficou muito bacana, estava legal com o resto do corpo dele, né? Então, se ele dissesse, olha, Michael, é sua hora de parar. A partir daqui, a gente vai poder ter um problema, e ele teve. Então, é isso aí que a gente, como cirurgião, também tem que entregar. E quais são os erros mais comuns nos procedimentos de cirurgia plástica no rosto, ou especialmente na rinoplastia? Eu acho, hoje em dia, as hiperressecções. Então, são aquelas pessoas que querem a ponta mais fina, mais fina, mais fina, e a gente tem que ter ponta. O nariz, ele tem que ter ponta. Então, são alguns parâmetros, né, que, às vezes, uma ponta fina não vai ficar bacana, e o fluxo sanguíneo que chegue ali para aquelas cartilagens, para a pele, né, a gente tem que ter um fluxo adequado, uma oxigenação da ponta para que o nariz, entre aspas, não morra. O nariz, ele é um órgão. O nariz, ele é feito para respirar, ele é feito para aquecer também o ar que chega bacana no nosso pulmão. Tem que respeitar a funcionalidade do nariz, né? Exatamente. Não é só não é um brinco, né, que a pessoa coloca na orelha. Existe uma função. Perfeito. E ela precisa ser respeitada. Perfeito. Se a gente fosse... eu quero entrar muito agora para falar também com os profissionais da área de saúde, mas assim, se você fosse deixar uma mensagem para uma pessoa que está assistindo esse vídeo, quer fazer uma cirurgia plástica, mas está naquela ainda, poxa, eu não vou, não sei, eu vou colocar uma grana nisso, eu não vou, será que vai mexer... Qual o recado que você daria para essa pessoa que está querendo fazer uma cirurgia plástica, que é a primeira vez que ela vai fazer? Eu acho que é mais um recado até para a vida, né? Então, eu tô com quase 50 anos e eu acho que assim, eu acho que na vida a gente deve
ticar, né? Aquele tiquezinho que tá lá nas mídias sociais, eu acho aquilo ali fantástico. Esse símbolo, para mim, é um dos melhores. Então, tudo que a gente quer fazer na vida, a vida é passageira, a vida realmente, ela vai, e tudo que a gente pensa, né, com um certo tipo de arrependimento, não é bacana. Então, se vocês têm esse desejo, se vocês podem melhorar de forma segura, de forma realista, procurem o seu cirurgião e peçam a opinião deles. Perfeito. Eu vou dar o meu testemunho. Foi o que eu fiz antes de fazer minha rinoplastia. Vai para a primeira consulta. Escolhe o profissional adequado, como eu escolhi Arthur Greenfeld. Vai para um bom profissional, faz a primeira consulta, ouve o profissional, leva suas expectativas, ouve o profissional e a partir daí você toma uma decisão. Você pode sair dali com a cirurgia marcada ou entender que não é o momento. Perfeito. Né? Mas eu acho que a primeira consulta com o profissional que você já pesquisou, que você já analisou, já pediu referências, ela vai te dar também muita segurança, porque todas as minhas inseguranças foram tiradas no primeiro encontro. Perfeito, foi uma honra. Então, e ganhei um amigo. Isso foi muito bom, muito bacana. E aí, Arthur, agora o nome do nosso podcast é Mais Negócios, né? Vamos lá. Então, e falando do negócio eu vou falar de cirurgia plástica, mas tem a ver com um mercado muito maior, que é o mercado de estética. Perfeito. Que é crescente, pujante. Então, para os profissionais, como você dirige casas, né, conselhos, sociedades com outros profissionais, como é que você vê o mercado de estética, e especialmente de cirurgias da face, nesse momento? Para onde é que ele está caminhando? Quais são as tendências? Ele só cresce. É um mercado que ele começou com a parte cirúrgica há muitos anos atrás. Sim. E hoje a gente tem a parte estética associada. Então, o ser humano ele caminha lado a lado com expectativas. A parte estética, a parte do externo, ela é muito importante para a gente, né? Então, você vê, a gente enxerga esse mercado até através de novas tecnologias. Existem vários tipos de equipamento que auxiliam o bisturi hoje. Então, como negócio e como realmente satisfação, o que tem que caminhar lado a lado. Pessoal, dinheiro tem que caminhar com satisfação. Então, eu sou uma pessoa que eu acordo e vou trabalhar e eu costumo dizer que eu faço o que eu gosto e ainda me pagam para isso. Perfeito. Então, o mercado das cirurgias, o mercado estético em si, não só relacionado à parte médica, mas a parte cosmética, a parte dermatológica, toda a parte relacionada à estética, a gente sempre viu e sempre vê realmente uma crescente, Alessio. É um mercado bom, é um mercado se você fizer com gosto e se você fizer com afinco, sempre querendo buscar essas tendências. Então, ainda há pouco, anteontem, para ser mais enfático, eu estava em Curitiba, eu saí de Salvador na quarta-feira, no voo às 2h, meio-dia, fui chegar em Curitiba às 8 e pouco da noite, saí para jantar com um grande amigo, grande cirurgião em Curitiba, e no outro dia eu estava aprendendo. Eu estava com uma amiga e ex-professora, né, que fez parte da minha formação há muitos anos atrás, e ela tem um tipo de técnica para o facelift, o deep plane, e eu gostaria de assistir. Então, isso para mim foi uma diversão, foi uma satisfação. Então, pessoal, quem quiser fazer estética, quem quiser para cirurgia, faça com satisfação que a parte financeira vem junto. Muito bacana. Esse é o recado. Muito bacana. E pensando nessa profissionalização, né? Na sua fala veio vários elementos aqui. Você falou em equipamentos, a gente pode resumir isso como tecnologia. Tecnologia. Né? Muita tecnologia que o profissional ele precisa conhecer e dominar. Perfeito. Tem a questão pessoal da satisfação, as tendências de mercado, né? Olha, você saiu daqui para ir lá aprender uma nova técnica, apesar de quase 20 anos de cirurgias plásticas, mas essa humildade também de dizer, não, eu quero aprender algo novo. Então, essa coisa da busca permanente pelo conhecimento, perfeito. Isso é muito bacana. E eu começo numa clínica própria, eu começo numa clínica de terceiros. O profissional que está entrando agora nesse mercado de cirurgia plástica,
Qual o passo a passo? Qual o melhor caminho para ele começar? Vamos lá. Isso é um ponto muito complicado, realmente, porque o que é que, na minha opinião, realmente assim, meu pai, ele é médico, ele é otorrino, ele é cirurgião, não faz o mesmo tipo de cirurgia para comigo, né? Não, a gente não tem cirurgias equiparadas, mas realmente eu vejo hoje em dia assim, a minha facilidade de entrar no mercado, de já ter uma clínica própria, com todos os tipos de convênio, né, associados, com todo o aparato, ou seja, o meu grau de investimento, sendo agora, agora realmente falando de mais negócio, Isso. né? Uhum. Então, vamos lá, realmente falando de mais negócio. Então, hoje, para a gente iniciar um negócio na área médica, eu vejo com mais dificuldade. Perfeito. Então, eu Dado vejo ao alto grau de investimento? também Também. alto grau de investimento em imóvel, reformas. Parte do país, a gente está realmente com a parte dos juros um pouco mais elevados, a gente está com a taxa Selic, a gente está com um país em ebulição político, econômico e Muita social. instabilidade, né? Exatamente. Então, além da área médica, a gente está realmente falando da área médica, que é o que eu tenho expertise, mas eu vislumbro a leitura que eu tenho feito realmente, que você iniciar um negócio hoje está mais difícil do que algum tempo atrás, principalmente na minha área. Perfeito. Então, a gente tem toda uma questão macro, o cenário econômico do país, né, que eleva, apesar do mercado de cirurgia plástica estar em expansão, mas o cenário econômico traz incertezas e traz custos, né? Uma alta taxa de juros impacta no seu financiamento na reforma do prédio, ou na aquisição do prédio, ou na compra dos equipamentos. Né? Então, principalmente para quem está começando. Perfeito. Então, hoje em dia, para quem quer o payback de um negócio em medicina, ele realmente, eu vejo com um gap maior. Eu vejo com um gap maior. Para você ter o retorno desse investimento, ele leva mais tempo. Sim. Visto a tecnologia, gama de situações que você tem que investir, né? Parte imobiliária, parte de mobilização de tempo, que eu acho que é o principal bem nosso, o principal é o tempo. Perfeito. E a gente tem que realmente estar sempre em busca, né? Esse mercado, através da tecnologia, através das mudanças das técnicas, né? De cirurgias estético-faciais, principalmente, que é o que eu faço, a gente tem sempre uma novidade nova. Né? Eu brinco novidade velha e novidade nova. Então, na realidade, eu fui para Curitiba e estou indo, né, para congressos, é uma coisa que eu gosto muito. Né? A gente vai ter o Pan-Americano, onde eu vou dar aula, né, no Pan-Americano em novembro, vai ser no Chile, né, convidado a levar mais uma vez, com muita honra, o nome da nossa cidade para lá. Bacana. Então, o que acontece, Alessio? Acontece que realmente essa gama aí, ela também te traz um investimento. Com certeza. Né? Então, hoje você tem a facilidade de abrir o YouTube e ver, né, a Alessio conversando com o Arthur, mas também ver realmente uma cirurgia. Perfeito. Mas será que você vê essa cirurgia pelo YouTube, você já está apto a fazer no seu paciente? Então, a busca pelo conhecimento, ela está mais fácil, ela está mais veloz. Mas você também tem que ir atrás e isso tem um custo. O fato de eu ter ido para Curitiba anteontem, né, assistir uma colega dar um ponto diferente do que eu faço, isso é magnífico, isso é fantástico. Mas requer um investimento. Requer um investimento. Requer um investimento. Exatamente. E aí a gente não pode esquecer que estamos num mercado altamente competitivo, que apesar de você ser um profissional apaixonado pelo que você faz, tem satisfação no que você faz, tecnicamente muito preparado, mas você ainda tem os fatores externos que você não controla. Por exemplo, grandes redes internacionais de medicina tomando o mercado, adquirindo clínicas locais, hospitais, e sendo uma concorrência muitas vezes desleal, porque a escala de serviços que uma grande rede como essa tem reduz também o custo, né, na compra de insumos, de insumos médicos, de equipamentos, de tudo. Então, perfeito, para um pequeno concorrer com um grande grupo como esse é muito mais difícil. A gente experimentou a partir de um tempo atrás,
5 a 8 anos, a gente experimentou as grandes fusões na área médica. Então, Sim. grandes fundos, né, eles começaram a atinar para investimentos em área médica. Então, a gente tem aqui na nossa cidade, né, falando a nível de Feira de Santana, houveram algumas fusões na área médica, com o Grupo Dó, o Mater Dei, alguns hospitais, né, realmente, eles foram para essa área, né, e hoje eles fazem parte, né, de grandes redes como esses dois grupos que são grupos enormes, né, a rede Dó e a rede Mater Dei, a gente tem ela aqui na nossa cidade. Então, essa concorrência realmente, através da escalada, né, através da compra e venda, ou seja, pessoal, um hospital ou uma clínica já de médio porte, a gente tem, eu costumo dizer, vários negócios dentro de um negócio. Então, vamos lá, tentem fazer um exercício comigo. Vamos lá, falando agora mais uma vez de mais negócios, Alessio. Então, imagine um hospital. Dentro do hospital, você tem uma farmácia. Dentro do hospital, você tem gestão de pessoas. Dentro do hospital, você tem publicidade. Dentro do hospital, você tem hotelaria. O seu paciente, ele sai e ele vai para um quarto, entre aspas, de hotel. Ele vai receber comida da Copa. Então, assim, o hospital, ele é um ecossistema, um mini ecossistema dentro dele. E que nem sempre é tão fácil de administrar. Tem hospital, tem restaurante, tem tudo ali dentro. Você tem tudo. Farmácia, tudo. Você tem tudo dentro de um só lugar. Perfeito. E eu aproveito essa abordagem assim, que a gente está falando sobre as questões da gestão de um negócio de saúde para falar do nosso patrocinador. Eu quero dizer para vocês que esse episódio ele é patrocinado pelo BPO Premium, que é um serviço de BPO financeiro, ou seja, terceirização do financeiro da sua empresa, que uma área que faz muita terceirização é a área de saúde estética, então clínicas, hospitais não é normal, é normal que tenha seu próprio financeiro pela grande complexidade de estrutura, mas clínicas em geral, tanto de estética quanto clínicas médicas, terceirizam regularmente o seu financeiro, porque a equipe interna está dedicada à atividade fim, que é atender o paciente e tudo que precisa ser feito, e terceiriza o financeiro para que faça isso com mais eficiência e menor custo. Então, cuidado dos seus contas a pagar, contas a receber, os faturamentos, as cobranças, tudo isso é feito com mais excelência se estiver numa empresa especializada como a BPO Premium, que patrocina esse episódio. Então, muito obrigado aí ao pessoal do BPO Premium. E para você que tem uma clínica, para você que trabalha com negócio de saúde e estética, você tem a possibilidade de terceirizar o financeiro do seu negócio e se dedicar ao que mais importa, que é atender os seus pacientes. Dito isso, e Arthur Greenfeld? Como foi que ele conseguiu essa autoridade toda? Você já tem aí mais de 100 mil seguidores nas redes sociais, é um dos nomes mais badalados do Brasil em cirurgias da face. Isso te levou a ocupar cargos relevantes nessas academias, nessas sociedades médicas. Como foi que você construiu essa autoridade, Arthur? Me conta um pouquinho da sua história. É muito engraçado, porque eu lembro hoje quando foi a minha primeira, vamos dizer assim, aula em congresso, né? Então, assim, é realmente muito rápido, pessoal. A situação passa tudo muito rápido, mas eu acho que, assim, foi por uma paixão. Então, eu peguei uma época, né, em que esse boom todo, né, das cirurgias estético-faciais, hoje a gente vê, inclusive, profissionais não médicos, né, fazendo cirurgias complexas em consultório. Eu brinco que a gente, fazendo tudo certo, pode ter complicações. Eu também tenho complicações, só não tem quem não opera. Como você tem complicações na sua empresa, a gente tem complicações também em nossos pacientes. Cabe a nós tentar resolver da melhor forma, né? Então, na realidade, isso tudo assim na minha vida aconteceu com muito trabalho, principalmente, com muita dedicação e com gostar do que eu faço. Eu hoje, praticamente, eu não acordo assim com um sentimento de trabalhar, sabe, Alessio? Eu acordo com um sentimento de sentar na minha sala, que é linda, de tomar um café não com um paciente, mas com um cliente, com uma pessoa que a gente vai estar lá, né, como amigo, então, de conhecer novas pessoas. Então, assim, a medicina, ela te possibilita
ela te traz uma felicidade social muito grande. Você conhece todos os tipos de pessoa. É muito interessante. Então, eu acho que foi acontecendo. Eu sou uma pessoa que eu gosto de falar, gosto de me comunicar, gosto de estar aprendendo. Então, eu acho que eu vejo assim, daqui para trás, e eu quero me importar com o que vem daqui para frente. Bacana. Então, vamos aí com estamos alçando novos desafios, estamos com mais negócios. Olha. Né? Então, a gente está querendo trazer. Eu já, através de uma empresa parceira, a gente está iniciando um projeto aqui em Feira de Santana, na primeira, entre aspas, pós-graduação em rinoplastia para profissionais médicos no Hospital Otorrinos. Aqui em Feira de Santana? Aqui em Feira de Santana, eu já vou dar um spoiler do nome, é Formar e Face. Então, Formar e Face. Então, é uma empresa que a gente está montando, eu tenho outros sócios, né? Uhum. Então, a gente está montando essa empresa já nasce, né, com um local muito bacana, que é o Hospital Otorrinos de Feira de Santana. Uma referência. São quantos anos de otorrinos, Arthur? Mais de 35 anos. Então, hoje a gente tem um fellowship, ou seja, uma especialização em cirurgia plástica facial, com carro-chefe em ênfase em rinoplastia, né, no Hospital Otorrinos. Certo. A gente tem a residência médica, né, pelo MEC, e Perfeito. pela Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial há muitos anos. Então, a gente realmente tem todo orgulho. Então, esse braço da educação já está na Otorrinos há muitos anos. Já está no DNA. Já está no DNA. Já está no DNA da empresa, né? Porque é uma empresa. Então, a gente enxerga como uma empresa, mas a gente quer entregar mais excelência e quer entregar realmente essa parte aos nossos. Então, vai ser um curso, Alessio, né? Realmente, assim, ele vai ter um período de duração. Então, a gente vai ter uma duração entre 18 e 12 meses, ou seja, no mínimo de um ano. Uhum. Vão ser para poucas pessoas. Então, a gente vai iniciar com 6 alunos, aonde o aluno ele vai fazer literalmente de cabo a rabo a rinoplastia. Muito e bacana. no futuro, a gente vai provavelmente expandir para a face, mas a gente vai começar com a rinoplastia. Isso foi o que grandes nomes da cirurgia plástica fizeram ao longo da história, né? O Ivo Pitangui, hoje, eu não sei, assim, a equipe dele continua com a marca Ivo Pitangui. Perfeito. Né? Então, o legado dele está aí. Saindo da cirurgia, a clínica de Elcimar Coutinho, né, continua sendo uma referência em reprodução humana, né, enfim. Então, deixa um legado quando você tem essa formação, né? Perfeito. É muito bom, né, a gente conversar sobre isso, porque na área médica é muito difícil, muitas vezes, você desatrelar o seu nome, né, à empresa. Mas hoje, a gente vê que o Hospital Otorrinos de Feira de Santana, ele funciona, né, sem Dr. Arthur, sem Dr. Washington, que é o grande fundador, é o grande idealizador, né, da empresa Otorrinos. Então, a gente vê que é uma marca, né, de excelência aqui para a nossa cidade. Hoje, a gente estampa no peito aonde a gente vai, né, é conhecido, é reconhecido, né, pelo Brasil e em outros lugares. A gente recebe aqui em Feira de Santana pessoas. Há um mês atrás, a gente estava com um rapaz colombiano que veio, ficou 2 meses aqui, ficou encantado pela cidade. Que bacana. Então, a gente recebe, né, pessoas de fora para acompanhar a gente nas cirurgias. Então, assim, é muito bacana. Mas hoje, a marca Otorrinos, ela funciona. Ela é uma marca que ela já entrou num trilho. E eu acho que isso foi uma grande conquista, não só do Dr. Washington, mas da equipe toda. Da equipe toda. Muito bacana. E aí eu quero... Aproveito que a gente está falando de otorrinos. Quais outros negócios dentro da medicina você tem atualmente? Dentro da medicina, a gente hoje tem, né, ligado à parte da estética também, a parte do fellowship, a especialização, Sim. Né? O que vai trazendo realmente sempre muita parte ligada à educação. Então, temos também a Rhinoplasty Films. A Rhinoplasty Films é uma
belíssima plataforma que está disponível na Hotmart. Né? Então, a Hotmart realmente ela é uma ferramenta ligada aí à Meta, né? Ligada ao Instagram. E, através dela, a gente pôde colocar numa plataforma e disponibilizar com um custo muito acessível a médicos. É uma plataforma restrita a médicos, onde a gente disponibiliza cirurgias em tempos reais, cirurgias tanto editadas para que você não perca tempo, Sim. tanto cirurgias na íntegra. Ou seja, o conhecimento sendo levado a qualquer parte do mundo. Eu hoje posso estar sentado no aeroporto esperando o meu avião, eu posso entrar na Rhinoplasty Filmes, né, e contemplar uma cirurgia feita 2 dias atrás. Você assina essa plataforma e aí você tem acesso às cirurgias. Perfeito. Então, Muito através bacana, dessa plataforma, interessante. temos também uma clínica hospitalar ligada ao Grupo Pátria, a Otorrino Center, da qual eu faço parte, né? Eu sou sócio da Otorrino Center, é uma clínica cirúrgica, né? A gente tem o H+ Brasil também, dentro do complexo odontomédico do Itaigara, então é um day hospital, onde eu também sou sócio, isso tudo em Salvador. Em Salvador. Né? Então, temos também em Recife um braço muito bacana, que é a Clínica Grinfeld. A Clínica Grinfeld, ela já tem... foi fundada realmente lá pelo meu pai, né, o Dr. Abrão Grinfeld, e a gente também possui lá a sociedade, onde a gente vai lá de vez em quando e realiza atendimentos e cirurgias. Bacana. E você me falava há pouco que vai começar a atender agora em Vitória da Conquista. Perfeito. Queria agradecer o Instituto, né, Luciana Trindade, por esse convite. Então, eu também tenho um braço de atendimento. Hoje em dia, a gente basicamente faz os teleatendimentos, as teleconsultas, elas funcionam muito bem para a parte de rosto. Sim. Entendeu, Alessia? É uma coisa também que a gente tem um horário separado, semanal, para as teleconsultas. Eu adoro, é super bacana. A gente recebe gente de vários lugares. Dá para atender o Brasil todo, o mundo todo, né? Bacanérrimo. Então, a gente bate papo aonde tá. Então, muitas vezes eu marco, como a gente estava brincando no aeroporto, né? E tô esperando lá meu avião e tô fazendo minhas teleconsultas, né? Então, dá pra gente fazer uma análise estético-facial corporal, como eu não faço corporal, mas é um pouco mais difícil, né? Uma teleconsulta corporal é um pouco mais difícil. Ou, realmente, da parte de otorrino, também é um pouco mais difícil, né? Mas a parte estético-facial é muito fácil, muito bacana e dá realmente pra gente ter uma boa visão do que deve ser feito. Muito bacana. Olha quantos canais você pode encontrar Dr. Arthur Grinfeld e agendar sua cirurgia plástica de face. Muda vidas, mudou a minha, né? A autoaceitação é algo importante. Minha mãe me questionava um pouquinho às vezes, Arthur, e dizia, mas meu filho, Deus lhe fez tão perfeito, por que você está reclamando do seu nariz? Mas a gente pode melhorar. A gente não consegue lidar com todas as aspas emocionais que a gente tem, né? E mesmo agradecendo a Deus pela saúde, pelo corpo perfeito, mas se algo lhe incomoda, eu acho que a gente tem que trabalhar e tem que ir lá e ticar, né? Tirar da nossa lista para que a gente tenha também, assim, as nossas metas de satisfação. A gente trabalha tanto, então eu falei, não, eu mereço minha cirurgia plástica, fiz. Se for necessário no futuro fazer uma revisão, vou fazer. E outros tratamentos que me deixem mais felizes comigo mesmo. Eu acho que essa aceitação ela é importante. Perfeito. E aí, Arthur, para a gente caminhar para o final, como é que a gente encontra Arthur Grinfeld nas redes sociais? Muito obrigado por esse espaço. Muito obrigado. Agradecer aqui a Alessio, Suzy, equipe aqui da Sexto. Realmente fantástico, um ambiente legal, né? Muito legal. A gente está aqui num sábado e eu quero me desculpar em público, porque como durante a semana estava um pouco mais complicado, eu tive, assim, o prestígio, né, dele abrir aí o sábado para a gente bater esse papo. Então, a gente está, através dos contatos dos nossos concierges, agradecer Sim. Pedro, Fabiola, Adriana, que são realmente quem viabiliza tudo aí pra gente, agradecer nossa equipe de comunicação, a AP, né, comunicação com o Thiago, o Mili, então são realmente carros-chefes, mas a gente tem na bio, links na bio, então assim, sobra realmente
caminhos aí para a gente bater um papo sobre as cirurgias estético-faciais. Bacana. Eu quero agradecer demais, porque a gente gosta de trazer aqui pessoas que a gente admira, né? E a minha admiração vem de muito tempo, muito antes da cirurgia, porque eu pesquisei muito antes de fazer. E nos tornamos amigos, e é uma satisfação receber um profissional tão relevante para todo o Brasil, no negócio que você faz. A gente fala muito de mais negócios, então quando a gente traz um top de linha da área de negócio, para a gente é uma grande satisfação. Eu vou deixar Obrigado. todos os contatos de Arthur Greenfeld na descrição desse vídeo. Vou deixar também os contatos da Otorrinos, Perfeito. para que as pessoas possam entrar em contato direto com o hospital e assim você realizar a tão sonhada cirurgia plástica. E para você que é profissional da área de saúde e quer se especializar, olha quantas soluções educacionais Arthur trouxe aqui também, ligados ao Otorrinos, que você pode acessar. O mais importante de tudo é que a gente, assim como o Arthur falou, tenha satisfação no que faz, que a gente se realize em nossos negócios. Como eu me realizo no meu, Arthur se realiza no dele. Eu tenho certeza que você, trabalhando no que você ama, se dedicando, se especializando, indo lá em Curitiba para aprender um ponto diferente que faz nos detalhes, a gente investe tanto na nossa própria educação para que a gente entregue sempre para você o melhor. Então, muito obrigado por sua companhia nesse podcast e nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau.